Prefácio. Intérpretes da verdade. Faculdade humana e natural, a mediunidade está na Terra desde os primeiros processos da manifestação do homem no planeta. Se os grandes acontecimentos históricos, sociais e políticos tiveram os seus mártires, a mediunidade, como mecanismo de evolução, não recuou diante dos suplícios que a ignorância e a fantasia humanas, aliadas ao poder tirânico, lhe impuseram ao longo dos séculos. Homens e mulheres foram supliciados até a morte por serem a prova viva da verdade espiritual. Muitos dos primitivos cristãos, médiuns de acurados recursos, tiveram o peito traspassado por flechas incandescentes. Outros foram cozidos vivos em azeite fervendo. Inúmeros, destroçados por feras impiedosas, sobre os gritos e aplausos da turba romana, patrocinada pelos imperadores despóticos. O cristianismo, porém, vencia, construindo suas eclésias sob as manifestações espirituais. Os mensageiros do Senhor, representando a verdade, não se calaram e os profetas se multiplicavam a cada dia. A história da Igreja é cravada de fenômenos mediúnicos e muitos dos seus eleitos foram médiuns na Terra. De Santo Agostinho a Joana d'Arc, ambos entidades que cooperaram com a codificação, a humanidade conheceu o poder dos espíritos, conclamando os homens para as grandes transformações. Se o bispo de Hipona é o símbolo da vitória sobre si mesmo, a partir de uma experiência mediúnica, a Virgem de Orleans representa o martírio e o heroísmo da mediunidade em favor dos homens e da verdade. Após o período das trevas, depois da reforma protestante e das mudanças processadas pelas revoluções científica e francesa, nos séculos XVI, XVII e XVIII, o mundo receberia um novo Pentecostes. No final da primeira metade do século XIX, os fenômenos de Hydesville chamaram a atenção da comunidade científica e as mesas dançaram na América e na Europa. O próprio fenômeno se apresentou anunciando: somos os homens que faleceram segundo o corpo e, ressurgidos em espírito, tocamos as trombetas da imortalidade da alma. Os mortos saíram das sepulturas e falaram diretamente à razão humana, agindo sobre os elementos materiais, impondo um novo enigma aos sábios. Nesse mesmo século, instalou-se o império da matéria. Tudo era ciência. Deus deixava de existir. No velho mundo, durante a fervura de novas ideias, na pátria que fez da razão uma deusa, diante das espessas nuvens do materialismo europeu, surge o sol fulgente da verdade, Allan Kardec. O extraordinário codificador do Espiritismo aplicou metodologia científica aos fenômenos chamados, à época, de insólitos. Empregou toda a sua genialidade e cultura milenares a serviço da organização dos ensinos dos imortais, lançando em livros a filosofia, a ciência e a religião espíritas. A mediunidade deixava de ser considerada mística e sobrenatural para ser elevada ao grau de faculdade humana. Hoje, iluminados pela terceira revelação, podemos compreender que a capacidade mediúnica é coisa santa e deve ser santamente praticada. É sublime missão, traduzida no labor sério, discreto e, na maioria das vezes, anônimo, dos médiuns em benefício da humanidade. Com efeito, os medianeiros não são arautos reencarnados. Em sua maioria, estão em necessárias provas
e rígidas expiações para a sua própria melhoria, vencendo se é que se colocarão no caminho da santidade, estendido sempre a todas as criaturas. Contudo, mesmo sob as bênçãos do Consolador, com o amparo da codificação espírita, muitos companheiros da mediunidade têm desperdiçado as suas vivências no corpo denso, desviando-se do caminho reto, indicado pelas obras da codificação, laureadas pelo cristianismo. Inúmeros rejeitam a simplicidade, consorciando-se com o orgulho, almejando a notoriedade, a fama, a vaidade pessoal, tropeçando nos próprios escândalos, engendrando dias difíceis e horas de severas amarguras, nesta ou em existências futuras. Eis que surgem os Espíritos do Senhor, representando a misericórdia divina, no ocaso dos equívocos humanos, nos céus tenebrosos dos que se embriagaram com a vaidade. Quais estrelas diamantinas iluminam a noite fria dos que se perderam, ou aconselham os que permanecem em boa marcha, apontando com lucidez para o Cristo. Com o objetivo de recordar os preceitos espíritas e de cooperar na instrução dos que trabalham com a mediunidade, o espírito de Nora trouxe, uma vez mais, parte da sua respeitável experiência no trato com a fenomenologia espírita, no tocante à responsabilidade e às consequências morais na aplicação da ferramenta mediúnica. Estes não são contos criados na imaginação dos que habitamos o mundo espiritual. Eles retratam dramas verdadeiros. Seus personagens foram construídos para melhor ilustrar os bastidores da mediunidade, incentivando a ética espírita cristã nos fenômenos medianímicos. Não te impomos princípios novos, muito menos historietas para o deleite do intelecto. Reapresentamos o alerta fraterno e as diretrizes doutrinárias que nos fazem rememorar, em cada apólogo, a necessidade do estudo e da transformação moral na tarefa com a mediunidade. Recebe, caro leitor, este trabalho como a contribuição de Nora aos que têm a grata satisfação de cooperarem com o Senhor, ao mesmo tempo em que se aprimoram sob o sol dos testemunhos. Amigo medioneiro, sejam o livro dos médiuns e as demais obras básicas o teu fanal, o teu guia, a fim de que possas santificar, por meio do trabalho cristão, a ferramenta sublime que Deus te confiou. Aos profetas modernos, coragem e bom ânimo. Possamos todos os que trabalhamos com as faculdades psíquicas sorver, em cada narrativa aqui apresentada, a orientação e a valorização das obras de Allan Kardec, que nos conclamam para sermos na Terra, nos moldes de Jesus, os intérpretes da verdade. Campinas, 30 de julho de 2003. Wilson Ferreira de Melo, Espírito.